Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Vamos até o final do capítulo. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se, porventura, uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bom fruto, porém a árvore má produz fruto maus. Não pode a árvore boa reproduzir fruto maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mas nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido os demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras, as minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordando os rios, e soprando os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Obrigado, Senhor Deus, por essas lindas e preciosas palavras, que de fato, assim como lemos, ao ouvir esta palavra, também vem em nós a disposição de praticá-la. Nós repreendemos toda ação do inferno que tenta roubar esta palavra. Nós repreendemos toda ação do mal que tenta distorcer a tua palavra. Nós repreendemos toda ação do inferno que tenta julgar de maneira errada a tua palavra. E nós declaramos que esta palavra vai cair numa boa terra. E ao cair numa boa terra, ela vai frutificar em o nome de Jesus. Erga a tua mão e diga assim: o meu coração é uma terra fértil. De novo, o meu coração é uma terra fértil. E eu declaro que a palavra do Senhor, quando cair no meu coração, ela prosperará. Aleluia! Assim é, está profetizado em nome de Jesus. Você é prudente, você é sensato. Nós temos aqui hoje, pela 20ª vez, não sei se por bem ou por mal, é a última, desta série de sermão a respeito do Sermão da Montanha, onde aprendemos tantas coisas. A gente começamos falando sobre o que é um homem feliz, o que é um homem bem-aventurado. Falamos ali a respeito das 8 características de um homem bem-aventurado.
Em seguida, começamos a ministrar a respeito das 5 tentações, dos 5 momentos onde o homem precisa cuidar com a sua vida para não cair e não entristecer a Deus e a sua fé. E depois falamos sobre as 5 atividades que nós somos chamados como cristão para viver. A partir dali começamos a desenvolver, o restante do Sermão da Montanha, onde falamos sobre tantas coisas. Até que no final de semana passada, nós entramos na parte final, no capítulo 7 de Mateus, onde Jesus começa a fazer um resumão do Sermão do Monte. O capítulo 7 de Mateus é um grande resumo daquilo que Jesus ensinou, com algumas colocações interessantes. E no capítulo 7, ele vai falar a respeito de 7 coisas. 7 coisas que nós precisamos ter atenção. 7 coisas que nós precisamos ter cuidado. 7 coisas que na jornada da nossa vida nós precisamos estar atentos. Coisas que estão do dia a dia conosco. Coisas que estão à nossa frente. Coisas que facilmente nos enredam. Coisas que facilmente acabam dificultando a nossa relação com Deus. Ele fala sobre 4 perigos. Ele fala sobre 4 coisas falsas, 4 ações falsas que nós precisamos tomar conta. E nós conversamos na semana passada sobre 4 dessas 7 ações. Nós falamos sobre o falso julgamento. Levanta a mão e diga assim, cuidado. Levanta assim, número 1, cuidado com o falso julgamento. Jesus disse, não julgueis. Eu expliquei aqui na semana passada que esse não julgar não é tirar de você o bom senso do que é certo ou errado. Não é anular o seu entendimento que Deus deu. Não é anular o seu discernimento. Ele está dizendo, cuidado para você não promover um julgamento temerário. Cuidado para você não promover um julgamento sem provas. Cuidado para você não promover julgamentos baseados em informações. Cuidado para você não julgar pessoas sem dados suficientes. Cuidado quando você for julgar uma pessoa recebendo uma informação a respeito da pessoa, cuidado para não estabelecer uma sentença, um juízo sobre ela, sem antes acertar e procurar ver todos os detalhes. E nós começamos a falar sobre isso, que o falso julgamento é aquele que nós recebemos uma informação, e baseado naquela informação, a gente diz, eu bem sabia que era isso mesmo. Eu tinha certeza que isso aqui era assim. Eu bem que desconfiava. Temos assim, eu tinha um feeling. Eu tinha um feeling que não ia certo. Aqui, está aqui. Nunca falha. Falha sim. Falha sim. Pode acertar mais do que falha, mas falha. Cuidado. Porque Deus não te fez juiz do seu irmão. E quando ele falou sobre isso, ele falou assim, cuidado porque quando você toma o lugar de Deus, você é julgado por Ele. Ele falou assim, se você julgar o seu irmão, Deus vai te julgar da mesma maneira que você julgou o seu irmão. Sendo assim, se você julgar sem misericórdia, o Deus vai te julgar sem misericórdia. Se você não perdoar, você está pedindo a Deus, da mesma maneira que eu não perdoei, eu julguei que aquela pessoa não merecia perdão, logo o Senhor pode me julgar e eu também não mereço perdão. É sério. Se eu não usei de misericórdia para com meu irmão, Deus não usa de misericórdia para comigo. Uau! O primeiro perigo é quando nós começamos a assumir o lugar de Deus e queremos fazer aquilo que cabe a Deus, julgar e trazer a sentença. Repito, isto não significa que você vai anular o discernimento que Deus te deu do que é certo e do que é errado. E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, que existe uma forma extraordinária de você saber, quando você tem uma informação, depois de confrontar o irmão, é confrontar aquilo que ele fez com a palavra. O primeiro falso é toma cuidado, porque quando você julga, você é julgado. À medida que você estabelece uma plataforma, uma medida, é nessa medida que você é julgado. Então, tenha mais misericórdia, e Deus terá mais misericórdia de você. Seja menos cri-cri, que Deus vai ser menos cri-cri com você. Agora, se tudo contigo é ferro, pau,
Deus também vai trabalhar com você na medida que você estabeleceu para que Ele trabalhasse com você. Aí ele trabalha no segundo falso. E você percebe que o primeiro falso, o foco de Jesus é: olhe para dentro de você, examine você e verifique quais são as suas motivações em julgar aquela pessoa. O que te levou a traçar esse juízo, a colocar aquela pessoa no lugar? Quais foram os fatos? E aí é isso que o Senhor nos ensina na Santa Ceia do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo. A grande virtude de alguém é que antes de olhar um cisco que incomoda o olho do irmão, ele tem que olhar o que é que está no olho dele, atrapalhando, e às vezes aquilo que está no olho dele, atrapalhando, ele vê. É muito maior e muito pior do que aquele cisquinho que está no olho do outro. Primeiro falso é cuidado com o falso julgamento. O segundo falso que ele coloca é cuidado com o falso investimento. Cuidado, ele diz assim, toma cuidado para você não dar aos porcos uma pérola preciosa. Cuidado. E eu estava conversando com vocês na semana passada a respeito disso. Eu estava dizendo assim, sabe o que Jesus está dizendo? Você tem que conhecer a pessoa. E você tem que entender qual a necessidade dela, o que ela está vivendo, para a partir daí dar a ela aquilo que ela precisa, aquilo que vai encontrar a sua necessidade, vai abrir o seu coração. Não adianta você dar para uma pessoa algo muito precioso que ela não atribui valor. Eu estava dando um exemplo na semana passada, vou repetir hoje de uma outra forma. Por exemplo, está aqui conosco o pastor Everaldo, pastora Ilma, filhos queridos, pastores ali da Logos. Se o pastor Everaldo, quando chegar em Fortaleza, me levar para comer uma buchada de bode, e nós já fomos lá, e nós já comemos, rapaz, eu estou na festa. Mas se o pastor Everaldo convidar a Mirna, ele está na água. Por quê? Porque não é o tipo de alimento que satisfaz a ela. O que Jesus está dizendo, não dê um alimento para alguém que esta pessoa não vai ter valor, em que isso não vai tocar a vida dela. Nós precisamos ter sabedoria, precisamos conhecer o indivíduo e saber qual a sua necessidade, porque aí nós vamos dar o que é certo para a pessoa certa, aí nós vamos ser sábios. Cuidado para que você não pegue uma mensagem boa e apresente ela de maneira equivocada para a pessoa que não dá valor àquele tipo de mensagem. Falamos ainda sobre cuidado com a falsa oração. Se você pede, mas não acredita que vai receber, isso é falso. Se você bate, mas não acredita que vai abrir, isso é falso. Se você busca, mas dentro de você, você sabe que não vai encontrar, isso é falso. A falsa oração é quando nós perdemos o propósito central da oração, que é relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus está baseado em confiança. Se eu peço, eu acredito que Ele vai me dar. Se eu busco, eu acredito que Ele vai me ajudar a encontrar. E se eu bato, eu acredito que Ele vai abrir. Agora, se você pede por pedir, bate por bater e busca por buscar, isso é falso. Isso é falso. Então, Jesus diz assim, sabe, cuidado para você não ter orações falsas, um relacionamento baseado numa liturgia, numa religiosidade. Eu tenho que orar. Não, você não tem que orar. Você precisa orar, porque Deus ama em atender o pedido dos seus filhos. E o texto diz, sabe, se você que não tem tantas virtudes, que é mal na sua essência, vai dar para o seu filho o que há de melhor. Se teu filho lhe pedir uma coisa preciosa, você vai dar um veneno para ele? Não. Se você que é mau, se eu que sou mau, sabe dar boas coisas aos filhos, muito mais o teu papai do céu, ele tem coisas boas para você.
Então, quando você chegar diante dele, em oração, seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Deixa eu dizer um negócio para você, querido. Sabe, quando você está falando com Deus, você não tem a quem enganar. Quando você entra no seu quarto e está falando com Deus, não se iluda. Sabe por quê? Porque se você quiser montar uma postura para convencer Deus, tu está roubado. Porque Deus te conhece, não tem ninguém te ouvindo, é só Ele. Então escancara diante dEle. Deus, eu estou chateado. Deus, eu estou contrariado. Deus, eu não estou entendendo nada. Senhor, esse Covid é do inferno. Eu estou chateado com ele. Por que o Senhor deixou Deus? Você já pensou na pergunta? Eu já. Amo o profeta Abacuque. O profeta Abacuque, ele chega diante de Deus e bota o coração dele para fora. Sabe por quê? Porque era uma oração verdadeira. Ainda que aparentemente parecia uma oração afrontosa, ele chega diante de Deus e diz assim, Senhor, até quando, Senhor? Até quando eu vou continuar vendo injustiça e eu não consigo ver você fazendo nada? Ele chega diante de Deus e meio que diz assim, Deus, eu não estou entendendo. Como diz o paulista, não estou entendendo. Aí Deus fala, peraí que eu vou te explicar. E ele passa toda a profecia do capítulo 1, explicando a Abacuque o porquê as coisas estavam acontecendo daquele jeito. Agora, sabe o que eu mais amo em Abacuque, pastor Ailmar? É que depois que Deus falou com Abacuque, Deus falou que Abacuque não queria ouvir. Muitas vezes você vai falar com Deus, e Deus já falou que você não quer ouvir. Só que quando Abacuque recebeu a resposta que ele não queria ouvir, ele entendeu, ele parou, e o capítulo 2 começa da seguinte maneira. Senhor, está tudo certo. Manda ver, eu permanecerei na torre de vigia. Ele está assim, não vou sair do lugar de oração, porque o Senhor não está fazendo o que eu queria. Eu não vou sair do lugar de oração. A minha oração era verdadeira, a minha oração era lícita, a minha oração era preciosa. Deixa eu contar um negócio para você. Deus está me incomodando com isso nessa noite. Quando você olha a oração de Zacarias e a oração de Maria, mãe de Jesus, você vai ver que são as mesmas perguntas, as mesmas inquietações, mas um resultado diferente. Um anjo chega, Gabriel chega e fala assim, Zacarias, você vai ter um filho. Zacarias falou, como? O mesmo anjo chega para Maria, você vai ter um filho. Falou, não entendo muito bem não, mas faça o que o Senhor quer. Zacarias ficou mudo, Maria gerou Jesus. Com a mesma pergunta, com a mesma inquietação. Sabe por quê? Porque havia verdade na oração. Havia verdade. Então, não adianta você tentar querer convencer Deus a respeito de algo que você está tentando achar, que você enrola ele. Você não engana Deus. A Bíblia diz em Salmo 139 que Ele tudo conhece. Antes de você abrir a boca, Ele já sabia. Então, se desnuda diante de Deus e torna a tua oração verdadeira. Torna a tua oração genuína. Fuja do falso relacionamento com Deus, da falsa oração. Ele vai falar sobre um quarto falso. Cuidado com os falsos caminhos. E ele trabalha então um caminho largo e um caminho estreito. E nós desenvolvemos muito isso na semana passada. Ele está dizendo em outras palavras, cuidado com as facilidades, cuidado com essa vida que busca o prazer terreno, que busca as facilidades terrenas, aonde vale tudo pelo prazer. Cuidado com esse caminho largo, sem regras, sem princípios, sabe, porque esse caminho leva à perdição. Ele fala sobre a porta, ele fala sobre o caminho e ele fala sobre o destino. Sabe, ele vai falar que o Senhor, aquele que abre a porta, e a porta é estreita, ele vai perceber que há um caminho estreito. E se ele entra pela porta estreita, anda no caminho estreito, ali na frente, ainda que tenha dificuldade de caminhar, aos nossos olhos, o seu fim é glorioso. Mas aquele que entra pela porta larga, pela facilidade, pela ausência das regras, aquele que caminha mais largamente ainda, a Bíblia diz que o fim é perdição. Então eu vou dizer uma coisa para você, cuidado com que caminho você escolhe para andar. Porque existe um caminho falso que parece bom.
e um caminho estreito que parece ruim. E é isso que o inimigo tenta colocar. Não entra, você já viveu aquela experiência? E aqui eu estava até não falei na semana passada, mas estava nas minhas anotações. Eu descobri algo ainda na minha juventude. Você está com os amigos vão dizer assim, pô, cara, tu não pode beber? Tu não pode fumar? E tu não pode... Aquele negócio, aquele, todo garoto quer. E aquilo ficava no meu coração. Por que eu não posso? Até que eu descobri que eu posso todas as coisas. Todas as coisas me são listas. Entretanto, nem todas as coisas me convêm. E quando eu começo a entender isso, o que rege a minha vida não é o que eu posso ou o que eu não posso, mas é o que eu quero e o que eu não quero. É a capacidade de olhar, está ali a bebida e você diz assim, eu não quero. Está ali os prazeres do caminho largo e você diz assim, eu decido não andar por esse caminho. Não é porque minha mãe proíbe, não é porque o pastor da igreja está ali, não é porque a internet vai me denunciar, não é porque tem alguém me olhando, mas porque eu decidi amar a Deus, e mesmo que num caminho estreito, aos olhos das pessoas, eu decidi que eu quero servir a Deus, eu quero agradar a Deus, ainda que não agrade a ninguém, eu quero agradar ao meu Senhor, porque se eu viver aqui na terra de uma facilidade enorme, mas que contraria o Senhor, eu vou para um lugar que eu não gostaria de terminar, mas quando eu decido caminhar aqui, debaixo do temor do Senhor, debaixo do amor pelo Evangelho, debaixo daquilo que Deus estabeleceu, Ele sabe o que é melhor. É glória a Deus mesmo, Rosana. Já sei até quem gritou pela voz. Nós falamos sobre esses 4 falsos. Hoje nós vamos pegar mais 3 falsos. Diga assim, primeiro, cuidado com o falso julgamento. Cuidado com o falso investimento. Cuidado com a falsa oração. Cuidado com o falso caminho. Hoje nós vamos falar sobre 3 falsos. Cuidado com o falso profeta. Cuidado com o falso crente. E cuidado com as falsas edificações. O 5º falso é cuidado com os falsos profetas. Vai lá até Mateus capítulo 7, versículo 15 em diante. Ele vai falar algo. Mateus capítulo 7, versículo 15 até o versículo 20. O Senhor vai desenvolver isso, acautelai-vos dos falsos profetas, tome cuidado com eles. Tome cuidado com eles. E aí diz, porque eles se apresentam, eles parecem, eles se apresentam disfarçados de ovelha. Mas, por dentro, são lobos. Ele está falando assim, cuidado porque tem gente que fala em nome do Senhor, mas Deus não falou nada com ele. O falso profeta, o verdadeiro profeta, é aquele que só fala o que ouviu de Deus. O falso profeta é aquele que fala o que ele quer, mesmo que Deus não tenha falado nada. O falso profeta é aquele que usa a figura de profeta de Deus, tem uma capa de profeta de Deus, mas dentro dele tem um lobo devorador. Dentro dele tem uma pessoa com um sentimento distorcido. E se existe uma mensagem que eu acho que a igreja precisa entender nos dias de hoje, é essa mensagem. Porque nós estamos cheios de falso profeta, pregando falsa mensagem, ensinando falsas doutrinas. E a Bíblia diz que esses homens, eles enganam a muitos. A Bíblia diz que nos fins do tempo, o amor se esfriará e até os escolhidos, até os homens de Deus, até as pessoas que temem a Deus, elas seriam enganadas se não vigiassem. Vivemos um tempo onde Jesus está voltando e os falsos profetas se levantarão.
apresentando uma doutrina fácil, um caminho largo, uma porta larga. E a Bíblia diz que ele ia atrair multidões. Jeremias capítulo 23, versículo 16 e 17, vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetiza. Agora presta atenção. Olha, leia junto comigo. E vos enchem de vãs esperança. Sabe aquela pregação de que está tudo certo, fica tranquilo, vai dar certo, vive a tua vida, não tem problema, tá? Vai tocando, é isso aí, pode ir. Não, que isso, é bem assim, Deus não é tão ruim isso não. Você acha que Deus é ruim? Deus vai te punir? Não, toca a tua vida. Sabe, não é bem assim, sabe, não, olha, você sabe como é que é, o mercado está ruim, né? Então, sabe, se você der uma enganadinha no governo, está tudo certo. Cuidado. Não, é só uma escapadinha do seu casamento, está tudo certo. Sabe, esse tipo de gente está cheio. Está cheio de gente que tem falsas mensagens e falando ainda em nome do Senhor. E dizendo que está escrito e que isso é assim, que pegam a palavra. Esses dias eu vi eu dei risada, e foi recente. Eu vi um pregador falando a respeito da graça, e ele usou um texto, e ele usou um versículo, que ele queria respaldar o que ele queria falar. Mas o soberano, eu li um versículo antes, era paulada. Eu li 3 versículos depois, era paulada. Ele distorceu o versículo do meio. Gente que pega uma parte da palavra, adapta para poder comichar o seu ouvido. Mas no fundo não te ama. No fundo está querendo, é interesseiro, está querendo algo de você. Porque quem fala a verdade é quem te ama. Quem fala a verdade é quem te ama, ainda que doa. É quem te ama. E ele continua dizendo assim, sabe, homens, volta lá no 16 lá, tá? Que profetizam e vos enchem de vãs esperança, falando de visões do coração, não as que vêm da boca do Senhor. Olha o 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. Sabe que gente só vai ter paz, não vai ter problema? Já viu essa doutrina que está invadindo a igreja evangélica? Você só vai ter paz, vai ter paz. Para de sofrer. Sabe? Paz a qualquer preço. Sabe? A qualquer que anda segundo a dureza do seu coração. Dizem, não virá mal sobre vós. Aqui. Por que esse povo não lê esse texto? Você não pode dizer a uma pessoa paz e dizer que ela está bem, se aquilo que ela está cometendo está levando ela para o inferno. Você não pode, em nome da graça do Senhor, desgraçar a vida dos outros. Falsos profetas. O problema é que essas falsas mensagens produzem falsos crentes. O problema da falsa mensagem é que pessoas acreditam nele e começam a viver aquilo que o falso profeta prega e se tornam falso crente. O que Jesus fala a respeito desses lobos? Tem aparência, mas não é. Eu costumo chamar de denorex. O profeta denorex. Parece, mas não é. Jesus começa dizendo que eles são lobos vestidos de ovelha. Por quê?
Porque se mostrarem a verdadeira intenção do coração deles, ninguém aceita. Ele se apresenta como ovelha verdadeira, se parece com uma, mas não é. Mantém uma capa, uma máscara de piedade, mas por dentro é um lobo devorador. O que é que eles fazem? Eles se aproximam das ovelhas, não porque as amam, mas porque quer devorá-las. O propósito não é de servir a Deus, mas servir a si mesmo. Carrega a bandeira da verdade, mas introduz a mentira. Não está interessado na glória de Deus, nem na salvação dos perdidos, mas sim está interessado no seu bem-estar, e o seu objetivo é lucro. Eles transformam culto em espetáculos. Eles transformam crentes em consumidores. Eles têm só um objetivo: enriquecimento pessoal, seja enriquecimento promocional ou enriquecimento financeiro. Eles não amam a Deus, nem amam a igreja, só amam a si mesmo. Eles não gostam do oculto, preferem os holofotes, porque querem chamar atenção para si e não para o Senhor. Eles fazem promessas que Deus nunca fez. Isso é falso profeta. O que é que falso profeta produz? Jesus diz que ele produz um fruto doce extraída de uma árvore amarga. Um fruto doce de uma árvore perigosa. Esse tipo de gente, o fruto que ele te dá é doce, mas por dentro está envenenado. A aparência é bonita. Até o sabor é gostoso. Jesus disse, porque os seus frutos, pelos frutos que nós vamos conhecer, porventura colhem-se uva, doce de espinheiros, ou figos preciosos de abrolhos. Jesus está falando da mensagem que eles pregam, o alimento que eles servem, uvas produzidas em espinheiros e figos produzidos em abrolhos. Seus frutos parecem doce ao serem saboreados, mas estão contaminadas com o veneno da mentira, com o veneno do oportunismo, com o veneno daquilo que ele carrega e tem interesse, o veneno do espinheiro. Não será benéfico, ainda que gostoso no primeiro momento, para sustentar o teu corpo. Tem veneno na comida. 2 Reis, capítulo 4, há uma história muito interessante. A partir do verso 39, ele diz assim: então saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. E colhendo elas, encheu a sua capa de colossítidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-a na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam, o cozinhado exclamou: morte na panela! Ó homem de Deus! E não puderam comer. Versículo 41. Porém ele disse: trazei-me farinha. E deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. Já não havia mais mal nenhum na panela. Deixa eu dizer o que acontece. Esse tipo de profeta, ele te dá uma uva que foi tirada do espinheiro. Quando você come, está envenenada. Isso envenena. Isso vai gerar morte. Isso vai produzir em você, sabe, não benefícios para o teu corpo. Vai produzir malefícios para a tua vida. Vai te dar um figo. Mas esse figo está debaixo de abrolhos. Isso vai contaminar você. Isso vai gerar morte. Jesus diz, isso é o que Paulo profeta faz. Ele aparentemente dá uma coisa boa, mas é ruim. E vai ser ruim para você. Agora, eu gosto dessa palavra, porque só tem um jeito de você extrair o veneno,
pega a verdadeira farinha que vem do pão da vida. Pega a verdadeira farinha que faz o pão do céu e joga nesse figo envenenado, e joga nessa uva contaminada. Sabe por quê? Porque é a verdade, Cristo Jesus, o pão da vida, e as verdades que Ele estabelece é que vão livrar eu e você da morte. Os falsos profetas, eles só querem tirar proveitos. E aquilo que eles dão, ainda que aparentemente possa parecer bom, o problema é que a comida não tem qualidade nutritiva. É que ela cria nos degustadores um paladar comprometido, que também vai comprometer a saúde do corpo. Quando você se acostuma a comer comida contaminada, mensagem contaminada, e aquilo vai entrando em você, o seu corpo também vai ficando comprometido, porque não tem os nutrientes necessários. É que nem gente que só come McDonald's. É que nem gente que só come porcaria. O que acontece com o corpo de quem só come porcaria? O corpo adoece. Assim é quem come porcaria da boca de profetas falsos. Vai adoecendo e não sabe por quê. Eu declaro em nome de Jesus que a farinha que vem do pão do céu, ele entra na nossa vida. Ele veio para curar e para nos libertar dessa comida corrompida dos falsos profetas. Durante essas 20 mensagens, pensa num cara aquilo. A minha Bíblia está até rindo. Eu quis mudar essa série faz muitas vezes, mas muitas vezes. Falei, não, Deus, não. De novo. Eu vou dizer para você, eu não sei o quanto nós estávamos contaminados e corrompidos na nossa alimentação. Mas o Senhor serviu 20 pratos bem feitos, com a farinha do céu, para você mudar a saúde da tua vida e a saúde do teu corpo. Pode não ser tão bonito quanto o figo do abrolho, nem tão gostoso quanto a uva do espinheiro, mas vai produzir vida, se você crer. O problema é que os falsos profetas, o fim deles é o fogo. O fim deles é a destruição. O problema é que mesmo sendo uma árvore má, ele pensa e tenta enganar que dá bom fruto. Mas seu fim é amargo e a destruição é inevitável. Só os profetas são aqueles que estão na contramão da verdade de Deus. Promovem um erro, que enganam os inocentes, que pervertem o genuíno evangelho. Eles oferecem, sabe, algo que não é verdadeiro. E se eles não se arrependerem, eles perecerão. Temos que combater esses falsos profetas deles mesmos e da igreja. E a única maneira de fazer isso é trazendo a verdadeira farinha que traz o verdadeiro pão. Somente a luz dissipa as trevas. Somente o verdadeiro denuncia o falso. Somente a verdade anula a influência da mentira. Cuidado com os falsos profetas. Sexto lugar, cuidado com o falso crente, que muitas vezes foi produzido pelo falso profeta, foi enganado pela falsa mensagem, e por isso vive um evangelho falso, não porque é ruim, mas se tornou porque foi se alimentando daquilo, e o seu corpo se adaptou àquilo. Mas o fim deste é semelhante ao fim daquele. Mateus capítulo 7, versículo 21, ele vai dizer assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos dirão Senhor naquele dia. Sabe, o falso crente, ele é conhecido por um estilo de vida diferente
daquilo que ele professa. Quando vimos o falso profeta, olhamos para o seu povo e para quem alimenta e descobrimos os falsos crentes. O falso cristão é aquele que, embora leia versículos a respeito do falso, não consegue entender. O crente, ele precisa manifestar o que é verdadeiro na vida dele. E nós temos que nos perguntar: eu tenho escutado falsas mensagens? Eu tenho sido ensinado por falsos mestres? Eu tenho abraçado o verdadeiro cristianismo? Eu tenho abraçado a verdadeira fé? Como as falsas crenças estão me influenciando? Cuidado com a falsa doutrina, cuidado com a falsa promessa. A pergunta é: como é que eu posso me prevenir dos falsos mestres e dos falsos crentes? Talvez você esteja perguntando: como é que eu posso me prevenir disso? Atos capítulo 17. A palavra de Deus responde. Eu gosto disso aqui. Atos capítulo 17, a partir do verso 10, diz assim: logo, durante a noite, os irmãos enviaram. Olha quem é que eles enviaram para lá. Paulo e Silas, dois fera. Pregador top. Não é um toledinho qualquer. Para a cidade de Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os tessalônicos. Está falando que esses de Bereia eram mais nobres do que os tessalônicos, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram mesmo daquele jeito. Como é que eu me livro das falsas doutrinas? Vai para a Bíblia. Vai confrontar o que você ouve com a palavra. Está dizendo assim, tinha um povo de Tessalônica que aparentemente tudo que falava eles acreditavam. Mas tinha um povo bereano que os mesmos caras que pregaram em Tessalônica, pregaram na Bereia, e a Bíblia diz que eles eram nobres, porque eles não rejeitaram as palavras, eles receberam a palavra, mas ao receber a palavra, vamos dar uma confirmada para ver se a coisa é bem assim. Em outras palavras, Deus vai te mostrar os falsos mestres, as falsas doutrinas, as falsas mensagens, desde que você pare de ser preguiçoso e entre na palavra para conferir o que está escrito. Como é que eu me livro? Vai ler a Bíblia. É a única segurança que eu e você temos. O problema é que essas pessoas que são formadas por essas falsas doutrinas, elas não têm firmezas. Elas agem como cristão nominal, têm nome de cristão, mas não têm testemunho de cristão. Elas até procuram ensinar os outros, mas não vivem daquilo que ensinam as pessoas. Usa a autoridade do nome de Jesus, mas esse nome não tem benefício nenhum para a vida dela. O que me chama a atenção nesse texto é que essas pessoas usaram o nome certo, que podia livrar a eles, para livrar os outros, e até pode ter livrado alguém, mas não vai livrar eles, porque eles não experimentaram o valor da palavra. Eu termino essa série falando sobre o sétimo falso. Jesus conta uma parábola que está ali em Mateus 7, 24 a 27. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas ele vai falar sobre a falsa edificação, a falsa construção. A parábola que Jesus conta
ele faz um paralelo, diz assim: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha a um homem prudente que edificou. Fala comigo, edificou. De novo, edificou. Diga assim: o homem prudente edificou uma casa sobre a rocha. Aí desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa e ela não caiu porque estava edificada na rocha. Versículo 26 diz assim: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, comparar-se-á a um homem insensato que edificou. Fala que edificou. De novo, que edificou. Ele edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua ruína. Cuidado com a falsa edificação. Tem 4 verdades sobre a falsa edificação. Verdade número 1. Não existe isenção. Na vida, todos nós estamos construindo uma casa. Eu vou repetir. Na vida, nós vivemos, e a nossa vida, ela é pautada em cima daquilo que nós edificamos, daquilo que nós construímos. Não existe ninguém que não edifica. Todos nós somos edificadores. Todos nós somos construtores. Todos nós estamos edificando uma casa. Bota a mão e fala assim: eu sou a casa. E eu sou o edificador dessa casa. E Jesus assim: tem gente que edifica de maneira prudente. Pega a sua vida e você vai ver que ele está terminando o Sermão da Montanha. Ele está resumindo tudo que ele falou. Tem gente que se vive aquilo que Jesus pregou em todos esses textos do Sermão da Montanha. Ele está dizendo: esse tipo de gente é gente prudente, que pega as verdades e constrói a sua vida, a sua casa em cima destas verdades. Mas o imprudente, apesar de ouvir 20 mensagens, vai continuar agindo do mesmo jeito. Em outras palavras, ele está dizendo assim: cuidado, porque não adianta você ouvir 20 mensagens sobre o Sermão da Montanha, se você não colocou em prática. É como esse homem imprudente que ouviu, mas não resolveu nada, perdeu o seu tempo. Você edificou a sua casa, você tinha princípios, você não quis vivê-los todos. Então, eu e você estamos edificando uma casa, essa casa. A primeira verdade é que, queira ou não, consciente ou não, você é um edificador. Agora, você pode edificar de maneira certa ou você pode edificar de maneira errada. A Bíblia fala sobre 2 tipos de edificação preciosa. Eu não tenho tempo para pregar. Queria ter 1 hora aqui só para mexer com isso. A Bíblia fala sobre uma construção chamada Torre de Babel. Gênesis capítulo 11. E nesse texto a respeito da Torre de Babel, ali depois do versículo 3 e 5, Gênesis 11, 3 e 5, ele vai falar algo: e disseram uns aos outros: ei, façamos de tijolos queimados, e queimemos-los bem. E fez tijolo como pedra e betume como cal. Sabe, esse povo aqui decidiu construir uma torre. Eles decidiram edificar uma torre. Só que eles não gostavam de trabalho. Quando você edifica com tijolo baiano, é tudo do mesmo tamanho. Você pode botar ele aqui, pode botar ele aqui, pode botar ele aqui, ele cabe em qualquer lugar. Mas a pedra, ela tem o seu lugar certinho para entrar. Construir com pedra é mais difícil, mas é mais seguro. Eles decidiram construir por aquilo que era fácil, por um caminho largo. Eles preferiram construir com tijolos em vez de construir com pedras. Jesus falou sobre isso, o Sermão do Monte inteiro. Eles decidiram construir com cal em vez de construir com betume. O cal é simples de você mexer com ele. Você pega a água, joga um pouquinho ali, dissolve ele.
Me lembro, uma ocasião, nós estávamos reformando uma igreja filha nossa em Osasco, e tinha um muro muito chapiscado assim. Eu estava já no fim. O Rogério vai lembrar bem disso. Ai, esse muro chapiscado, sabe aquele muro ruim de você, sabe, passar uma tinta nele? E não dava para passar tinta, aí um irmão teve a brilhante ideia, falou, vou pintar de cal, porque fica branquinho. E fica branco rápido. Né? Pega uma brocha e pinta aquele negócio lá e está tudo certo. Como tinha pouco tempo, eu falei, vai, deixa com cal mesmo. Só que estava demorando muito. E um amado irmão, querido, ele já não estava aguentando mais pegar aquela brocha, pastor Adson. Você conhece essa história, né? E não estava aguentando passar aquela brocha, aquele negócio lá. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, pegou o balde. Jogou aquele balde de coca. Pronto, está branco. Ele está dizendo assim, tem gente que tem tanta pressa de ter as coisas, que não quer gastar tempo misturando o betume, esperando o betume puxar. Tem um tempo, tem a hora certa para você colocar ele na massa, se passar, tem a coisa forma, é daquele jeito. Só que quem constrói com betume, a casa não cai. Quem constrói com cal, um ventinho vai bater e vai levar. Como é que você está construindo a sua vida como Torre de Babel? Esses homens que estão edificando a Torre de Babel, eles edificam por aquilo que é mais fácil. Qual o propósito da construção? O texto diz, fazer grande o seu nome. Quando você trabalha para você, e só para você, você está construindo a Torre de Babel. Quando o centro da sua vida é você, ouça, quando o centro da sua vida e de todas as suas decisões é você, você está construindo Babel. Eles construíram algo para o seu nome. Quem era beneficiado com isso? Só ele. E a sua patota. Qual era o material da construção? O mais simples, o mais rápido, o mais barato e o menos trabalhoso. Mas a Bíblia fala sobre uma segunda edificação, que contrapõe a primeira. A Bíblia fala sobre o templo de Salomão. 1 Crônicas, capítulo número 29, versículo de 1 a 5. Eu não vou ler tudo ele, mas só o versículo 1 diz assim. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, 1 Crônicas 29. Salomão, meu filho, a quem só Deus e Deus escolheu, ainda é moço e tenro, e esta obra é grande, porque este palácio não é para homem, mas esta construção é para Deus. E Davi vai dizer, eu do meu tesouro pessoal tirei ouro, prata, pedra preciosa. Qual a diferença? É que Davi usou materiais preciosos, caros, difíceis de manusear, que tinham uma durabilidade muito maior. A forma como construir nossa casa e o material que utilizamos vai determinar o futuro dela. E eu termino essa mensagem abordando o seguinte. A nossa construção, a construção que você está fazendo, que eu estou fazendo, sempre será aprovada. Repita comigo. O que eu estou construindo, o que eu estou fazendo da minha vida, sempre será aprovado. O Novo Testamento fala algo sobre ser provado pelo fogo. Um ministério de adoração pode subir já. É que ele constrói com ouro, com prata, com materiais nobres. E tem outros que constroem com palha, feno e materiais secundários.
E a Bíblia diz que essas construções seriam provadas. E tudo que resistisse ao fogo seria provado. Mas no texto que nós lemos, a Bíblia vai falar sobre 3 tipos de prova que tanto a casa do prudente quanto a casa do imprudente vão sofrer. Fala assim, a chuva que desce. De novo, faz assim com a mão, a chuva que desce. De novo, a chuva que desce. Mais uma vez, a chuva que desce. Diga assim, o vento que bate e a água que sobe. De novo, a chuva que desce. O vento que bate e a água que sobe. Agora faz comigo, acompanha. Diga assim, a chuva é o que vem de cima para baixo. Você será provado no mundo espiritual. O mundo espiritual vai provar a sua casa. O mundo espiritual vai provar a sua casa. Eu tenho uma notícia para te dar. O diabo vai provar a tua construção. A Bíblia diz que existem potestades do ar. Eles estão lá em cima. A Bíblia diz que ele lança dardos inflamados. Então o diabo vai provar a nossa construção, a nossa firmeza espiritual. Em que palavras nós estamos sendo alicerçados? Qual a mensagem pela qual eu estou na minha vida? Mas tem uma boa notícia. Deus também vai provar a tua construção. Você vai ser provado no mundo espiritual, tanto pelo diabo quanto por Deus. Você será provado, não só no mundo espiritual, mas você será provado no mundo relacional. Nos teus relacionamentos. Se por um lado a chuva vem de cima para baixo, o vento é aquele que bate aqui, ó. É o Vinícius, é o Mateus, a Estherzinha, a Eva, o Luiz. Eu serei provado nos meus relacionamentos. Querido, da forma como você edifica a sua vida pode muito bem ser avaliada pela maneira como você trata as pessoas. Eu vou repetir. Você julga bem uma construção pela forma como você lida com os outros. Se você é encrenqueiro, criador de caso, barraqueiro, dono da verdade, todo mundo está errado, só você está certo. Cuidado, se você é aquele tipo de gente que todo mundo pensa 2 vezes quando lembra do teu nome, toma cuidado, porque você está sendo provado nas relações. Relacionamento é uma forma de avaliar muito bem a nossa casa. Jesus passou o Sermão do Monte inteiro, dizendo sobre isso. Se teu irmão pecar contra você, perdoa. Se ele bater na tua face, dê a outra. Casas edificadas sobre rochas. Mas se você recebe um tapa e devolve, você é aquele que não leva desaforo para casa. Se alguém te pede uma capa e você manda catar coquinho, se alguém erra com você e você não consegue perdoar, a sua casa está sendo construída sobre uma areia e ela vai cair, porque ela será provada nos relacionamentos. Pessoas provam o que nós estamos fazendo com a casa, que é a nossa vida. Os nossos relacionamentos vão falar muito qual é o alicerce que nós temos plantado sobre nossa vida. Diga assim, vento, relacionamento. Olha para o lado e diga assim, ô vento. Olha para o outro, ô vento. O vento está do seu lado. O vento está atrás de você. O vento está aqui na frente, eu sou teu vento. Se você não me aguenta, querido, está sendo reprovado.
Tá certo que tem gente que não é vento, é tempestade. E eu sei lá se eu sou uma tempestade. Sei lá se eu sou um furacão de 7ª categoria. De repente eu sou essa patrola que ninguém aguenta. Mas eu não estou aqui falando do vento, eu estou falando da casa. Não importa se o vento é fraco ou se o vento é forte. A pergunta é: a tua casa vai resistir? Tua casa vai resistir? E finalmente, faz assim: a água que sobe fala das coisas daqui terrenas. Na vida você vai ser provado nas coisas materiais, nas coisas da terra. Vai ser provado no dinheiro, no emprego. Você vai ser provado no trabalho. Vai ser provado na preguiça. Porque tem gente que é tão preguiçoso que é só preguiça. Nem é preguiçoso, é só preguiça. Você vai ser provado na sua preguiça. Uma das maiores provas para você conhecer a sua casa é quando falta dinheiro. Tem gente que quando tem dinheiro é a melhor pessoa do mundo. Sem dinheiro é insuportável. Eu aprendi algo. Tudo pelo qual você se move, tudo que tem poder para mover você, também tem poder para parar você. Eu vou repetir. Tudo que tem poder para te mover, tem poder para te parar. Se você se move quando tem dinheiro, e o seu combustível é dinheiro, quando ele não existe, você para. Se você move porque as pessoas te elogiam, quando alguém te critica, você para. Essas coisas vão provar aonde você está edificando a sua casa. Fala assim: chuva, vento e rios. Fique em pé.